Vocês têm assistido o TED da aula 2, que é as 5 maneiras de lidar na era de mudança constante. Agora eu vou falar da aula 3, um pouco sobre Scrum, sobre certificação. E, por fim, vou deixar a aula 4 aí, como aplicar esse método ágil dentro da sua família. E aí, mas professor, novamente, para que esse processo ágil? Eu não entendi na aula 1, não. Eu queria que você explicasse de novo. Então, pessoal, todo problema hoje a gente pode definir ele através da tecnologia que vai ser utilizada, qual é o método, quais são as ferramentas, e quais são os requisitos? Quais são as ordens de negócio? Ou como é que isso se comporta? Então, se as ordens de negócios, os acordos forem claros e a tecnologia ela for compreendida, a gente vai utilizar o método waterfall, vai usar o método clássico. Por quê? Porque a gente sabe o que vai fazer, a gente não precisa testar. Ele está claro e eu sei a tecnologia que eu vou utilizar. Se eu souber a tecnologia que eu vou utilizar, mas isso aqui ainda não tiver tão bem esclarecido o que é que o povo quer, mesmo assim eu vou usar o waterfall. Por quê? Porque os riscos de mudanças tecnológicas, que é o que envolve maiores custos, elas são muito baixas. Já quando a gente tem uma complicação tecnológica, mesmo entendendo o que o pessoal quer, mas a gente não sabe qual a tecnologia vai utilizar, a gente usa o ágil. Porque a gente não sabe qual tecnologia, então a gente vai ter que testar várias. E aí chega um momento que a gente também pode não ter tanta certeza da tecnologia e não tem tanta certeza do que o pessoal quer, aqui é recomendado ágil. Então, em toda essa área que o problema ela pode ser demandada como complexo, é recomendado ágil. No que é o caos, que é aquele onde a gente não sabe quais são a tecnologia que vai utilizar e não sabe o que o povo quer, isso a gente chama de caos. Talvez nada funcione aqui, mas se alguma coisa funcionar, é o ágil. A gente tem certeza que o longo tempo de planejamento do método tradicional, aqui ele não funciona, é a única certeza. O ágil vai funcionar? Talvez. Pode ser que sim, porque é um ambiente muito complexo, assim, caótico. Então hoje a gente tem uma gama de processos que elas são recomendadas utilizar o ágil. Soluções aqui, problemas, no qual o ágil se encaixa melhor para solucionar os problemas. E dentro disso a gente tem o manifesto ágil. E aí você chega, professor, o que danado é o manifesto ágil? A letra está pequenininha, porque eu vou disponibilizar esse slide para vocês lá na nossa plataforma. Para quem um dia assistir no YouTube, eu vou tentar deixar um link do Drive para vocês baixarem isso e usarem à vontade. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, processos de negócio e desenvolvedores devem trabalhar, pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntas diariamente nesse processo. Porque geralmente o que é que a gente tem? A pessoa que negocia fica no canto, a pessoa que faz fica em outro. Na parte de construção a gente tem muito problema nisso em projeto. O cara que pede o projeto de arquitetura, ele não vê o projeto elétrico, ele não vê o projeto de ar-condicionado, ele não vê o projeto hidrossanitário. De tal forma que quando chega no campo para instalar, tá todo mundo colocou a sua eletrocalha, o seu cano, o seu duto no mesmo lugar, que era o melhor lugar. E como é que bota tudo no mesmo lugar? Não coloca, pessoal. E aí dentro da obra você tem um processo de mudança gigante para poder fazer essas adequações, porque o pessoal não conversou. Então, o ágil ele vai dessa interação entre pessoas. Então, crie projeto em torno do indivíduo motivado. Dê a eles um ambiente, um apoio que precisam e confie neles para obter uma tarefa concluída. Então, dentro daquela premissa que a gente falou na aula 1, o quanto a gente pode descentralizar as tomadas de decisões. Então, use o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações dentro de uma equipe de desenvolvimento é presencial. E aí vocês vão ver que o ágil, ele tem, ou pelo menos o Scrum, ele tem uma reunião diária, diariamente. Todo mundo que trabalha no projeto tem que se reunir. E essa reunião, ela é time box, então ela tem um tempo determinado de 15 minutos. Imagina fazer uma reunião em 15 minutos e acabar a reunião. E a gente vai discutir mais sobre essa reunião. Quando a gente fala de software funcionando ou produto funcionando, lembrando que o Manifesto Ágil inicialmente foi para software e agora ele está tomando conta de todo o ambiente do mercado de trabalho, a gente tem que software de trabalho é a principal medida de progresso, né? Então, o software trabalhando, ou o produto funcionando, é a principal medida de progresso. Então, eu testei, eu fiz. Então, fornecer um produto trabalhando ou funcionando com frequência, em algumas semanas ou alguns meses, de preferência, numa menor escala de tempo. Então, quanto mais você tiver mínimos produtos viáveis, o menor produto viável, o menor teste viável para eu fazer meu cliente ter uma sensação, melhor. Então, atenção contínua à excelência
a técnica e ao bom design para aumentar a agilidade. Vocês vão ver que quando você vai testando, você vai sabendo o que melhorar. E isso traz um aumento de eficiência e de excelência muito grande. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Então, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entregas antecipadas e contínuas de produto funcionando. Então, quanto mais ele testar, melhor. Os intervalos regulares, a equipe reflete sobre o que é mais eficaz e depois ajusta o seu comportamento de acordo com isso. Vocês vão ver que dentro do Scrum a gente trabalha com uma coisa chamada sprint. Então, dentro do sprint, é um tempo também pré-determinado, você pode alocar entre 1 e 4 semanas, que dentro desse tempo você vai entregar alguma coisa funcional. E aí você tem intervalos regulares para entrega, intervalos regulares, vocês vão ver que tem uma cerimônia chamada retrospectiva, que eu vou olhar o que é que eu fiz de bom aqui, o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso deixar para lá. Melhorar a arquitetura e requisitos emergem de equipes organizadas. E aí a gente vai falar sobre, quando a gente falar do Scrum, que uma coisa é o time de desenvolvimento. E esse time de desenvolvimento ele é autônomo e auto-organizável. E governável também. E a gente vai entender melhor sobre isso. Então, responder a mudanças mais do que seguir o plano. Bem-vindo aos requisitos da mudança. São todos bem-vindos os requisitos de mudança, mesmo no final do desenvolvimento. O processo ágil aproveita as mudanças para a vantagem competitiva do cliente. Por quê? Se eu estou chegando aqui e eu vejo que o cliente quer outra coisa, eu vou mudar, pessoal. Por quê? Porque meu concorrente pode não mudar. Na hora que eu mudo, eu agrado meu cliente e eu tomo mais mercado. Então, novamente, voltando lá à Toyota, é a entrega de valor. Como é que eu agrado o meu cliente? E pronto. Por quê? Porque o cliente é quem paga, é onde vem o dinheiro. Então, processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável entre patrocinadores, desenvolvedores e usuários para manter um ritmo constante indefinidamente. Então, é um processo que depois que você adota ele, você manter não é tão difícil. Então, e ele envolve muita simplicidade. Vocês vão ver que é um processo simples. Ele tem três pessoas, três categorias, poucas coisas a gente vai falar mais na frente. Ele envolve um problema de simplicidade, que ele foi, novamente, muito da cultura japonesa do Lean, que é a arte de maximizar a qualidade do trabalho com o essencial. E aí, quando a gente fala, dentro desse manifesto, como é que o Scrum se comporta, então, quando a gente fala de interações com a equipe mais do que processos e ferramentas, as equipes são multifuncionais e capacitadas. Então, eu vou ter uma equipe que ela é capacitada e eu tenho muitas funções ali dentro. Geralmente eu trabalho com equipes pequenas, de 5 a 9 pessoas, que ela tem um autogoverno, ela pode tirar pessoas e pode colocar pessoas, e elas têm reuniões diárias para poder se entender. Quando eu falo de produto funcionando mais do que documentação, a gente tem atividades divididas em intervalos específicos. A gente tem o que a gente chama de time box, que é um bloco de tempo. Dentro desse bloco de tempo eu sei que eu tenho que desenvolver alguma coisa. O ágil ele fixa requisito e tempo para definir o escopo. Então, dentro daquele tempo, o que é que eu vou desenvolver? E quem escolhe isso é a equipe de desenvolvimento. Então, a gente tem sprints de 1 a 4 semanas, as entregas são incrementais e prontos para o feedback do cliente. Então, em cima da entrega vamos dizer, se eu trabalhar com sprint de 1 semana, em cima da entrega da semana passada, o que é que meu cliente disse que eu posso melhorar? Eu vou trabalhar em cima disso essa semana. Eu vou trabalhar em cima do que é importante para o cliente. A gente tem a definição de pronto, então a equipe vai saber quando o trabalho dela está pronto para ser entregue. Quando a gente fala de colaboração com o cliente mais que negociação, esse trabalho é incremental e interativo. Então a gente tem uma revisão na entrega da sprint. Então, depois de 1 semana, se a sprint foi de 1 semana, eu tenho uma reunião que é a reunião de revisão, no qual o meu cliente ele vai olhar para o meu produto e vai dizer, ó, é isso que eu queria, não era isso que eu queria que mudasse isso, eu queria que mudasse aquilo. Então ele evolui os requisitos de acordo com o feedback. Então se lembra aquela lista de atividades que geralmente a gente faz quando está planejando alguma coisa, a gente define tudo. No Scrum ou no método ágil, essa lista de atividades ela é interativa. Então a cada entrega eu posso mudar a minha lista de atividades. Por quê? Porque eu sempre priorizo em cima do valor para o cliente. E ele é adaptável e priorizável. Então eu vou me adaptar àquilo que o cliente quer e eu vou priorizar aquilo que o cliente quer. Por quê? Porque o cliente tem valor, o cliente tem o dinheiro para me pagar. Quando a gente fala em responder às mudanças mais do que seguir o plano,
O Scrum, ele adota que os problemas são resolvidos de maneiras modulares e adaptáveis. Então, no final de cada entrega, eu tenho a revisão também da sprint. Bicho, deixa eu olhar essa semana, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de bom e o que é que eu fiz de mal? E o que é que eu posso mudar para melhorar as coisas boas e diminuir as coisas ruins? Por quê, pessoal? Quando a gente volta lá de novo para o Lean da Toyota, ele fala em eliminar perdas e diminuir desperdícios. Dentro dessa semana, o que é que a gente fez de errado que a gente pode melhorar? E aí envolve um processo de melhoria contínua, do Kaizen, que é muito utilizado dentro da teoria do Lean. A gente que evolui os requisitos com base no feedback. E aí, quais as razões daquele método, que é o método tradicional, falhar? Isso aqui é um gráfico de Gantt, então, basicamente, como é que as coisas geralmente são organizadas? Primeiro eu faço o planejamento, depois eu contrato a equipe, depois eu peço o material, depois a gente inicia uma construção ou um planejamento. Primeiro eu vou instalar os computadores, depois eu vou instalar o software, depois eu vou começar a programar. Aqui eu já consigo começar com a equipe no front-end e eu vou vendo. E isso, qual o problema disso? A gente tem uma ausência de foco e priorização não clara. Por quê? Porque eu priorizei isso. Mas será que essa etapa aqui ela tem valor para o cliente? Teria como. Tem um porquê? Ela tem impedimentos organizacionais. Essa etapa ela só pode começar depois dessa etapa. E pronto. E ela tem certeza no planejamento. Por quê? Se essa etapa aqui atrasar, pessoal, essa etapa aqui anda para frente. Se essa etapa anda para frente, todo esse bloco de atividades também anda para frente. Então, eu tenho grandes atrasos. Então, basicamente, o método tradicional ele falha devido à falta de foco e priorização, a impedimentos organizacionais e a incerteza no seu planejamento. E aí, para ajudar vocês a entender como é isso, imagine que eu tenho aqui uma atividade e eu vou fazer ela por blocos, como o método tradicional. Então, eu vou fazer o primeiro um bloco, depois outro bloco e tudo mais. E aí, o que é que eu quero a vocês? A gente tem aqui nomes de alguns dos participantes da primeira turma desse curso. Então, tem o meu nome. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão botar a primeira letra de todo mundo, depois a segunda letra de todo mundo, depois a terceira letra de todo mundo, depois a quarta letra de todo mundo, quinta letra. Alguns têm menos de 7 letras. Quem for terminando, ótimo. Quero que vocês façam. Para esse vídeo agora e faça essa atividade e marque quanto tempo vocês demoraram para completar o nome de todo mundo. Beleza? Espero que vocês tenham pausado o vídeo e feito a atividade, porque agora eu vou trabalhar com vocês fazendo com o método ágil. E qual a diferença do método ágil? Eu quero que você escreva o nome da pessoa logo. Por quê? Qual o intuito disso? No método ágil, eu faço a entrega primeiro. Eu fiz a entrega já do primeiro nome. E aí vocês vão fazer tudo isso e vão marcar o tempo. Beleza? Vamos pausar o vídeo e fazer de novo isso numa nova folha, marcando o tempo. Espero que vocês tenham pausado o vídeo e tenham feito a atividade e marcado os dois tempos. Agora eu quero que vocês comparem os dois tempos. E agora, vocês pensem em qual você conseguiu concluir o primeiro nome. Por quê, pessoal? O valor da entrega dessa atividade está em entregar os nomes. Então aqui, quando você terminou o meu nome, Felipe, você já fez uma entrega. Você já entregou o valor ao cliente. Então, ele disse o nome. Aqui você vai entregar o primeiro nome, possivelmente José, depois de fazer um processo muito maior. Por quê? Porque você seguiu a cadeia de um depois do outro. E aí a gente tem o quanto de produção foi desperdiçada por uma forma mais simples de multitarefas. E aí envolve também, você lembra da aula de produtividade? Que a gente sai chaveando a várias atividades antes de concluir. Ela também tem um problema. E o ágil, ele não é essa multitarefa de fazer uma coisa de cada vez, não. O ágil diz, peraí, o que é mais importante? Deixa eu terminar isso, depois eu termino isso, depois eu termino isso. Ele é diferente do tradicional, porque o tradicional ele faz, deixa eu terminar essa partezinha de uma coisa, aí eu vou fazer uma partezinha de outra, aí depois eu vou fazer uma partezinha de outra, para eu ter o todo. O ágil, ele pensa diferente, ele pensa, qual é a coisa que tem mais valor, que eu posso entregar mais rápido? Eu vou terminar logo essa parte. Depois que eu terminar essa parte, eu vou fazer a outra, depois eu vou fazer outra. E a gente vê isso com a aula de produtividade, o quanto aumenta a eficiência a gente ser sequencial em vez de ser de multitarefa. E aí que outras ideias podem ajudar na maneira com que trabalhamos, entendeu? Como vocês podem aplicar o ágil na maneira que vocês trabalham,
Agora, entendendo que essa parte sequencial de fazer a priorização do que tem mais valor pode ser adaptável. E aí, por que o Scrum ele ajuda muito nisso? Porque dentro de um ambiente que eu tinha ausência de foco e priorização, eu tenho agora uma priorização em cima do valor, em cima do valor do cliente. Então ele usa uma lista de pedidos claras e ordenadas em cada sprint, e equipes em forma de priorizada, em ordem priorizada. Então a equipe sabe qual é a primeira coisa que tem que ser feita que traz mais valor para o cliente. As equipes são estáveis, nenhuma equipe é invadida para que as pessoas iniciem novos projetos. Aquela equipe trabalhando naquele projeto só vai mudar, possivelmente, quando terminar aquele projeto. Eu evito que a equipe seja multitarefa ou multiprojetos, se trocando de um projeto para o outro, e a gente sabe o quanto isso toma tempo e diminui a produtividade. Então, no ambiente que eu tinha incertezas organizacionais, agora eu tenho reconstrução organizacional. Equipe de ações executivas para remover semanalmente empecilhos organizacionais. Então, vocês vão ver que o Scrum Master, que é das pessoas que existe no Scrum, o papel dele fundamental é facilitar a vida da equipe de desenvolvimento. Ele vai ser um tirador de empecilhos e ele vai proteger que a equipe execute o Scrum como o Scrum tem que ser executado. Então, equipes conscientes para processos com foco em objetivo e autogovernança. A equipe ela tem que se capacitar, autocapacitar e ser capacitada também, para que ela se autogerencie e para que ela tenha seus próprios objetivos. Vocês vão ver como esse processo da equipe ela é muito autônomo. Ela é fácil reconfigurar as equipes para a produção otimizada. Então, dentro da equipe, se ela perceber que precisa de mais um elemento, ela pode trazer esse elemento. Se ela percebe que alguém da equipe não está fazendo bem a equipe, ela pode tirar essa pessoa da equipe. A equipe é totalmente autônoma. Quando a gente fala em certeza e planejamento, a gente tem entregas contínuas, que faz com que o planejamento seja adaptativo e flexível para novos requerimentos a partir do feedback do cliente. Que a gente tenha uma liberação incremental de funcionalidades até o teste e uma interação e ajuste contínuo sobre o que a gente está entregando. Então, pessoal, no ambiente de incerteza, a única coisa que a gente pode fazer é testar. Por isso, o Scrum, que está dentro do Ágil, ele se encaixa tão bem. E aí, como é que isso acontece, professor? Basicamente, esse é o framework do Scrum, em que a gente tem um backlog do produto. E o que é o backlog do produto? Quais são as atividades ou quais são os requisitos que a gente vai ter que desenvolver num determinado projeto. Inicialmente vai ter uma reunião em que a gente vai pegar algumas atividades aqui e vai dizer que a gente tem. E aqui a gente tem a reunião de planejamento, em que a gente vai pegar algumas atividades daqui do backlog do produto e vai planejar essas atividades. E aí, planejando essa atividade, a gente vai ter uma repriorização do que é que tem que ser feito, e a gente tem um backlog da sprint. O que é o backlog da sprint? O backlog da sprint é o que vai ser feito dentro daquela sprint, daquele bloco de tempo. O backlog do produto é o que tem que ser feito para todo o produto. E aí a gente começa a rodar o sprint, pode ser de 1 a 4 semanas. E nessa sprint a gente vai ter as reuniões diárias, as Daily Scrum, que é o quê? São reuniões de 15 minutos, que a gente vai ter só 3 perguntas e a gente vai ver que perguntas são essas. E quando a gente termina esse bloco de tempo, de 1 ou 4 semanas, a gente tem uma cerimônia que é a cerimônia de revisão da sprint. Então a gente vai mostrar o produto ao cliente e o cliente vai dizer se está bom ou se está ruim. E no final a gente ainda tem a reunião de retrospectiva. Na reunião de retrospectiva a gente vai ver o que é que a gente fez na sprint de bom e de ruim e o que é que a gente pode melhorar. Já que a gente tem um incremento do produto e com isso tudo, nessa revisão ainda chega feedbacks do cliente que pode melhorar aquele backlog, que é aquela lista de coisas que a gente tinha para fazer. E nessa melhoria a gente pode tirar coisas que perderam sentido e colocar coisas que fazem sentido. Então, agora entrando assim, bem direto no Scrum, o Scrum tem 3 papéis. A gente tem o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Então são 3 papéis. Além disso, a gente tem 4 cerimônias. A de planejamento, a reunião diária, a reunião de revisão e a reunião de retrospectiva. E 3 artefatos, que são 3 coisas que são muito utilizadas no Scrum. Que são o Product Backlogger, que é o Backlog do produto, a Backlogger da Sprint, produto incremental, a entrega é incremental. São 3 coisas básicas do Scrum. E aí, o que é o Product Owner? O Product Owner, ele tem um papel de elaborar a visão do produto e negociar com o cliente. Então, o Product Owner é aquele cara que vai diretamente falar com o cliente para poder entender quais são os requisitos que vão compor
aquele nosso backlog do produto. E quais são os requisitos que compõem o que é necessário ser desenvolvido para que um projeto seja bem sucedido. E ele define quais são as funcionalidades, então ele gerencia o backlog, ele é responsável pela rentabilidade do projeto, então ele é aquele cara de negócio que vai ver se esse projeto ele é realmente aceito pelas pessoas, se, se as pessoas pagam por ele, está recebendo, ele vai fazer o gerenciamento financeiro. Ele aceita ou rejeita o resultado da sprint, então é ele quem vai dar esse feedback, ó, vocês fizeram tá beleza, é isso que o cliente quer? Não, ó, vocês fizeram não tá bom, por conta disso, disso e disso, o cliente está esperando isso, isso e isso. Ele participa da reunião de planejamento, então ele toca uma boa parte da reunião de planejamento, e ele cria a visão do produto. Ele sabe o que o cliente quer, então ele é aquele cara que faz a pesquisa, que conversa com o cliente. Já quando a gente fala do Scrum Master, ele é o defensor do framework do Scrum. Então, a responsabilidade dele é garantir que as boas práticas do Scrum sejam adotadas por todo o time, Product Owner, quanto como time, quanto pelo próprio Scrum Master. Ele remove impedimentos para a equipe possa agir. Então, ele é o protetor também da equipe. Ele assegura a priorização de acordo com a prioridade do Product Owner. Esse PO é Product Owner, pessoal, a gente vai usar muito ele. Então, ele vai garantir que a equipe está entendendo e está fazendo aquilo que é prioritário que foi definido de acordo com o cliente. E ele conduz a reunião de retrospectiva. E aí a gente tem o time, que é realmente quem vai fazer. E o time é responsável pelo desenvolvimento do produto. E esse time tem algumas responsabilidades. Ele vai definir a sprint backlogger e ele vai conduzir a reunião de retrospectiva. Eita, professor, foi muita coisa. Vamos andando que vocês vão entender melhor. É normal, pessoal. Qualquer coisa, volta o vídeo, escuta de novo. E se tiver dúvida, a gente tem nosso chat, tem nosso grupo para tirar dúvida. E aí, o Scrum ele é baseado em 3 princípios, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. E aí a gente usa, que é o princípio da TIA. E aí a transparência é uma visão clara e objetiva de todo o processo, facilitando a comunicação e evitando o retrabalho e falhas no produto final. Então, o backlog é uma coisa que todo mundo pode ver, todo mundo pode entender como é a priorização. A gente vai ter reuniões diárias para as pessoas conversarem e harmonizar a comunicação. Então, a transparência e a uniformização de informação, ela é a base do Scrum. Outra coisa é a inspeção. Então, averiguar com frequência os artefatos, tanto o produto backlogger quanto o produto da sprint. E aí a gente usa gráficos e processos e o progresso do projeto. Então, a gente tem maneiras de sempre estar atualizando quais são os requisitos do projeto. A gente define muito bem quais são os requisitos da sprint, que é aquele bloco de tempo que a gente vai utilizar para desenvolvimento de alguma coisa. E a gente tem como, devido às reuniões de revisão e de retrospectivas, analisar como é o progresso do projeto. Quando a gente fala de adaptação, se o responsável por inspecionar viu que alguma coisa saiu da rota e que o resultado não foi favorável ao produto, deve ser ajustado o mais rapidamente possível. Então a gente tem diversas reuniões em que o produto backlog pode ser melhorado, que a sprint pode ser melhorada, e como o time trabalha pode ser melhorado. Então ele é um processo de adaptação constante. E com isso a gente chega às cerimônias. A gente já entendeu que são 3 papéis, a gente vai entender mais ou menos as cerimônias. E aí, quando a gente fala da cerimônia, a primeira cerimônia é o sprint. A sprint planning, que é a reunião de planejamento. Para vocês terem ideia, se uma sprint durar 4 semanas, a reunião de planejamento dura 8 horas. Então, para uma coisa de um mês, nós vamos planejar um dia. Então, para cada semana, 2 horas de reunião de planning, de planejamento. Beleza? E aí, nessa primeira parte, o Product Owner, ele apresenta quais são os requisitos e os itens da lista de atividades, que a gente chama de backlog do produto, ordenado e os objetivos da sprint. Então, ele diz, pessoal, conversando com os clientes, a gente tem que desenvolver isso, isso e isso, porque o objetivo da sprint, desse bloco de tempo de desenvolvimento, é fazer ou entregar isso ao cliente. Beleza. Primeira parte da manhã é basicamente ele mostrando, e aí ele vai mostrar qual é a visão do cliente, quais são as dores do cliente, que histórias o cliente contou a ele, porque quando você entende a história, você entende muito mais do que um objetivo específico, você entende como é que aquela solução
vai fazer parte da vida da pessoa. E aí, na segunda parte da reunião de planejamento, o time começa a definir quais são as tarefas necessárias para cumprir o objetivo da sprint. Eles vão pegar itens do produto backlogger, que é todo o escopo do projeto, e vão definir o backlogger da sprint, que é o que vai ser feito na sprint. E aqui está uma coisa muito interessante, pessoal. O dono do produto, que é aquele cara de negócio, ele apresenta os objetivos e diz qual é o backlog priorizado, backlog do produto como um todo. Na parte 2, quem planeja as atividades e escolhe as atividades é o time. Porque o time ele é compromissado, ele tem um objetivo, ele é auto-organizável. Então ele vai definir o que é que, para atingir aquele objetivo, ele vai tirar do produto backlogger e trazer para a sprint. E a sprint ela é time box. E já começa no final dessa parte aqui. Quando o time já está planejando o que vai fazer na sprint, ou quais itens eles vão desenvolver, a gente já tem o começo da sprint. Por que essa afirmativa é importante, pessoal? Porque ela cai em muitas provas de certificações. A gente vai falar mais do que é certificação. Nessa reunião participa o PO, que é o Product Owner, o Scrum Master e todo o time. Beleza? Aqui, às vezes, também pode participar o cliente ou pessoas interessadas. E aí, pessoal, a gente chega na daily, ou na reunião diária, que objetiva sincronizar a equipe e identificar impedimentos. Vocês terem reunião, isso é time box, porque a gente define tempo. Então, é uma reunião de 15 minutos para inspecionar e adaptar a sprint, enquanto ela roda naquele de 1 a 4 semanas. E a gente tem essa reunião, geralmente acontece em pé, porque em 15 minutos não dá tempo de todo mundo sentar. Então, nessa reunião se respondem 3 perguntas somente. O que foi feito desde a última reunião? O que vou fazer até a próxima reunião? E qual obstáculo estão impedindo a realizar mais atividades? Por que isso, pessoal? Basicamente, você tem uma definição de progresso, então a gente está sendo adaptável, o que é que eu fiz, e o que é que eu vou fazer e como eu posso fazer melhor. E aqui entra o papel do Scrum Master. Quais são os obstáculos que têm que ser retirados? E aí a gente chega na reunião de revisão. O objetivo é mostrar o resultado da sprint ao Product Owner. Essa reunião ela também é time box e eu estou chamando muita atenção a isso. Por quê? Porque é uma das maiores questões, o maior número de questões vem dessa questão de time box durante um processo de certificação. E a revisão de sprint ela demora 4 horas para um sprint de 4 semanas. Então, para cada semana de sprint, eu tenho uma reunião de revisão de 1 hora. E nessa reunião, o Product Owner avalia os itens que foram entregados pelo time de desenvolvimento e aceita ou rejeita. Quem participa dessa reunião? Product Owner, ou Scrum Master, o time, os stakeholders, que são as pessoas interessadas ao redor, e os clientes, que é opcional. E com isso a gente chega na última reunião, que é a reunião de retrospectiva. E aí nessa reunião de retrospectiva é uma reunião para encontrar falhas e acertos e analisar meios de corrigir o que não saiu conforme planejado. É uma reunião também de time box, ela demora 3 horas para um sprint de 4 semanas. E é uma reunião guiada pelo Scrum Master. Participa o Scrum Master, o time e o Product Owner. Para vocês terem ideia de como ocorre essa reunião, basicamente é um quadro em que todo mundo coloca lá o que é que ocorreu bem, o que é que não ocorreu bem, e a gente geralmente, num processo puxado pelo Design Thinking, a gente faz uma votação, todo mundo pode votar. Então essa daqui foi escolhida como o que a gente fez de melhor. Então isso aqui a gente vai ter que manter isso. E aqui, dentro do que a gente não foi bem, a gente tem 2 ações. E aí a gente começa a ter sugestões de possíveis coisas que a gente deveria fazer para manter isso ou para não ter isso. Fazemos votações e aí a gente tem a ação que vai ser tomada para a próxima sprint ser melhor do que a anterior. Como é que isso é guiado e conduzido dentro do Scrum? Para isso a gente utiliza muito uma coisa chamada Kanban, que é a tabuleta em japonês. Ele novamente é derivado do sistema Lean da Toyota e é um quadro em que as atividades são indicadas por cartões. Então aqui a gente tem um backlog do produto. Então, dentro do backlog do produto, a gente vai ter o backlog da sprint e a gente vai definir o que é que está sendo feito e o que é que está pronto. E depois dessa atividade, vai vir a equipe de desenvolvimento puxar o que está pronto do design
para fazer no desenvolvimento. Depois que feito, ele bota aqui, porque a equipe de teste vai pegar o que está pronto o desenvolvimento para fazer teste e vir para cá. E no final, eles têm a equipe que vai fazer a última verificação para definir como entregue. Isso aqui é o que a gente chama de produção puxada. Por quê? Porque eu só puxo daqui quando eu for fazer. E aí a gente consegue, dessa forma, identificar gargalos. Exemplo, há um gargalo aqui na equipe de teste. Por quê? Porque eu tenho aqui ela muita coisa para fazer, muita coisa, nada pronto. Então a equipe de deployment, a equipe de reteste ou de verificação, ela não tem nada para puxar. E isso demanda alguma melhoria. Então é um modo visível de entender o que todo mundo está fazendo, em que passo está todo mundo, e identificar muitos gargalos. Então se utiliza muito o Kanban para isso. E no final, como é que eu defino que uma coisa está pronta ou não? Então, dentro do que a gente fala do Scrum, uma das coisas muito importantes é a definição de feita. Então, ela estima a visão compartilhada, definindo regras de quando o índice está pronto, permitindo satisfazer a expectativa do cliente e das pessoas envolvidas. Então, a gente tem geralmente o backlog do produto, que é aquela lista de coisas para ser feitas, e a gente pergunta: isso já dá para fazer? Dá. Então, ela está sendo feita na sprint. E no final, a gente tem a definição de feita, que é quando a gente diz que uma coisa está pronta para ser entregue ao cliente. Essa definição de feita, ela precisa ser uniformizada. Por quê? A gente passa por muito problema disso. Então, a gente, às vezes, exemplo, no instituto. A gente manda fazer um trabalho e o professor não define muito bem quais são os objetivos ou quando aquele trabalho está bom. E aí vem trabalho de todo jeito. Trabalho que não está bom, trabalho que está bom, trabalho que está muito longe de você achar que está bom, trabalho que passaram da expectativa. Por quê? Porque a gente não padronizou o que deveria ser feito. E esse entendimento, essa transparência é um pilar do Scrum e ele tem que ser bem definido, porque a gente só vai entregar para o cliente aquilo que for feito. E aí, dentro dessa parte do Scrum, a gente resumiu muito aqui, pessoal, para não ficar muito alongado. Mas quem quiser saber mais, primeiro, tem um livro do Scrum, eu tenho ele, é o Caminho das Pedras básico. E tem esse portal aqui do Daniel Abela, e tô com o livro aqui, ó. Ele me ajudou muito no processo de certificação. E ele tem um canal, ele tem um site, tem vários vídeos falando sobre o Scrum. Até eu vou colocar um mapa mental que ele disponibiliza lá na nossa plataforma do curso, mas todos os créditos para o Daniel. Olhem o canal dele, sigam ele é muito bom quanto a essa parte de certificação e metodologia. Quando a gente fala de certificação, o que é certificação? Certificação são testes feitos por entidades que vão lhe certificar que você sabe alguma coisa. Hoje em dia, muitas empresas elas estão demandando esses testes como diferenciais no processo de contratação. E aí, para isso, eu vou deixar um testezinho do Scrum com o que vocês aprenderem nessa aula. Eu acredito que vocês passem no teste. Que é uma certificação internacional que está gratuita agora durante a pandemia. Então, vocês vão lá, tem em português, são perguntas, e você vai responder. E vamos ver se vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, mandam para mim e eu vou tentar tirar mais dúvidas para que vocês consigam ter essa certificação, porque vocês vão sair desse curso com 2 certificados. Um pelo IF e uma certificação internacional, que vai agregar muito ao currículo de vocês. Então, dentro disso, lembrando sempre, vaca não dá leite, a gente não tem fracasso, nós temos apenas resultados. Todo o processo de aprendizagem ele é baseado na interatividade, então participem do grupo, mandem dúvidas e bola para frente, pessoal. Respire no pira, ainda temos mais 2 semanas do curso, tem muita coisa por vir e muito material bom. Um abraço a todos e até mais.